Olá, que prazer ter você aqui no canal O Líder Raro. Se você é um líder ou se você deseja ser um líder que lidera por propósito, ética e valor, você está no canal certo. Este é o lugar para você. Você quer liderar com o exemplo de Cristo e com o exemplo de grandes líderes de fé? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal O Líder Raro. Vou pedir para você já deixar o seu like, comenta e compartilha esse vídeo. E não se esqueça de ativar o sininho, pois nós vamos compartilhar um conteúdo enriquecedor. E o tema de hoje é muito poderoso. Nós vamos falar sobre o maior exemplo de liderança, Jesus. Então, eu tenho aqui ao meu lado o pastor João Mateus, que vai contribuir, vai ajudar com a nossa base bíblica. Nós vamos compartilhar muitas informações, vamos ter um momento de aplicação prática, vamos ter um momento de desafio. Então, você que quer aprimorar a sua liderança, seja ela pessoal ou profissional, baseado na palavra e nos exemplos de grandes líderes, fica aqui nesse vídeo, porque você vai ter grandes conteúdos até o final. Pastor, seja muito bem-vindo, uma honra ter você aqui, um grande privilégio, admiro muito o seu trabalho, senhor, é um grande privilégio contar com o senhor aqui. Obrigado, Rafael, obrigado você que está em casa nos acompanhando, a alegria é toda minha. E diante desse assunto que nós temos aqui, falar sobre liderança, com certeza a gente não tem um exemplo maior de liderança senão o Senhor Jesus Cristo, E você que está em casa, você que é líder empresarial, líder de célula, você que talvez é líder da sua própria família, através do conteúdo que nós iremos trazer aqui, nós queremos mostrar para você que na palavra de Deus existem muitos princípios, lições, que quando são colocados em práticas, nós vamos sendo cada vez mais semelhantes, nos tornando semelhantes à liderança que o próprio Senhor Jesus Cristo ali exerceu, Então, esse é o assunto dessa noite, falar desse grande líder que revolucionou o mundo e até hoje tem transformado muitas vidas, e tantos ensinos que ele transmitiu a nós aí são hoje princípios que podem ser aplicados nessa área de liderança, Rafael? Exato, pastor. Amém. É o nosso exemplo máximo de liderança, Isso. Jesus. E vamos começar com um momento prático, com um exemplo real do dia a dia. Imagina aquele líder que se sente sobrecarregado, pastor. Aquele líder que, eventualmente, em algum momento, não consegue delegar porque acha que a pessoa não vai fazer tão bem quanto ele. Isso é muito comum, na verdade, Aquele líder que tem dificuldade de delegar a sua tarefa. Ou até quando o time está perdido, sem clareza, esperando resposta, e o líder acaba, ao invés de servir, se escondendo atrás do seu cargo ou se escondendo atrás da correria do dia a dia, por exemplo. Isso é muito comum. Eu acredito que você aí de casa já deve ter tido uma experiência assim, já deve ter tido algum tipo de líder assim, ou você mesmo já foi este líder. Então, a pergunta que a gente traz aqui é: como é difícil para um líder delegar? Como é difícil para um líder acreditar na equipe? Mas você que é líder, eu trago um ponto de reflexão que é muito importante. A partir do momento que você concentra as atividades em si, que você concentra as atividades para você, você acaba limitando o desenvolvimento da sua equipe. Então, a partir do momento que você assume muitas responsabilidades, você impede a sua equipe de liderados de apresentar evolução, de apresentar crescimento. E aí que surgem sintomas, como metas não batidas, como rotatividade, como time desmotivado. E tudo isso contribui para a falta de desempenho da equipe.
E a pergunta que fica é: como sair desse ciclo? Como ser um líder que capacita e conduz com clareza e propósito a equipe? Pastor, chegamos aqui ao nosso momento palavra. Agora vamos buscar na palavra onde a gente pode encontrar ensinamentos para resolver esses desafios. Rafael, tudo que você pontuou a respeito da liderança que centraliza tudo em si mesmo, isso é muito real. Isso é algo que existe nos nossos dias e, na maioria das vezes, um líder que centraliza nele todas as coisas, ele é um líder que, na verdade, ele mesmo está se sabotando. Não existe liderança, não existe nada que vai crescer, que vai se expandir quando o líder centraliza tudo nele mesmo e deixa de confiar nos outros. Isso é impossível, né? Só que muitas das vezes um líder faz isso, realiza, né, tem essa atitude, porque acha, como você bem disse, porque acha que ninguém vai fazer tão bem aquela tarefa como ele mesmo faz. Só que pegando o exemplo de Jesus Cristo, né, que é o nosso tema central, o maior exemplo de liderança, você vai ver que Jesus Cristo, ao iniciar o seu ministério aos 30 anos de idade, ele não inicia esse ministério sozinho. O próprio Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, sendo o Deus encarnado aqui na Terra, ele já entendia que a tarefa que ele tinha, a missão que ele tinha, era maior do que ele. Então, você líder, a primeira lição que você precisa aprender é que a tarefa que você tem nas suas mãos, a missão que um líder tem em suas mãos, é maior do que ele mesmo. Quando ele não entende isso, ele vai centralizar tudo nele mesmo e a consequência é aquilo não cresce, não avança, né? Mas permanece estagnado. Então Jesus, sendo Filho de Deus, ele já entendia que o propósito que ele tinha, a missão que ele tinha, propagar a mensagem do Evangelho, era algo maior. E o que ele faz para que essa missão possa, né, ter ali sucesso? Escolhe 12 homens, mas não 12 homens iguais. 12 homens completamente diferentes que, na maioria das vezes, tinham problemas entre si mesmos. Era pescadores, cobradores de impostos, era Judas, que tinha ali uma aptidão em querer roubar o dinheiro da bolsa, era Simão, o zelote, que na época de Jesus os zelotes eram ali uma seita de assassinos. Então veja bem, 12 homens, né, totalmente diferentes uns dos outros, mas Jesus conseguiu colocar pelo menos 11 deles, né, porque um se desviou no meio do caminho, mas ele conseguiu colocar 11 deles totalmente diferentes para trabalhar juntos por um só propósito. E isso, né, fez o crescimento da igreja avançar, como nós conhecemos aí nos dias de hoje. Então Jesus, ele é o tipo de líder, continua sendo o tipo de líder que não centraliza tudo nele mesmo, mas ele entendeu que a melhor maneira de se liderar é confiar nos liderados, é mostrar aos liderados que o líder, né, aquele que está ali como ponta de flecha, vamos dizer assim, ele é o primeiro a exercer o papel de alguém que está ali para servir. Como eu disse anteriormente, a missão, né, o objetivo, o propósito é maior do que o líder. Se o líder quer ser maior do que o propósito, então nada avança, as pessoas não vão se desenvolver nas suas áreas, seja empresarial, seja familiar, seja numa célula, numa igreja, né? Se o pastor, vou falar um pouquinho rapidamente da minha área, se o pastor centraliza tudo nele mesmo e não delega funções, né? Você cuida do violão, você cuida da ceia, você cuida de recepcionar a porta, você cuida dos jovens. Se o pastor centraliza tudo nele mesmo, a chance dele ficar sobrecarregado, cansado, desanimado, a chance de ele acabar com a igreja é muito grande. Isso não é aplicado só na igreja, mas numa empresa, né? Alguém ali é encarregado de um determinado setor e ele não ensina a outros como desempenhar algum tipo de função na empresa. Só ele faz.
só ele sabe e ele não transmite aquele conhecimento, logo, a chance que ele tem de se sobrecarregar, cansar, desanimar e o barco afundar, digamos assim, é muito grande, né? Então, se hoje um líder é centralizador, né, o resultado disso é que ele vai ficar cansado, frustrado, né? Então, nós precisamos olhar para Jesus e entender que Jesus é o maior líder da história que serviu, delegou, formou pessoas e, como nós sabemos, transformou e tem transformado o mundo até hoje. Amém, pastor. Amém. De fato, este é um exemplo muito comum que a gente pode trazer para o mundo corporativo. Agora a gente entra no nosso momento de aplicação prática. Você que está acessando o nosso canal a primeira vez, está vendo o nosso conteúdo pela primeira vez, nós trabalhamos dentro da metodologia de gestão, o momento palavra e o momento aplicação prática. Pastor, como o líder no mundo corporativo pode aplicar isso de forma prática dentro da sua gestão, dentro da sua liderança? Ótima pergunta, Rafael. E essa é uma pergunta que eu quero frisar aqui. Você que talvez está assistindo a esse vídeo, você, né, não está familiarizado com a fé cristã, você é apenas um líder buscando clareza, buscando conhecimento, buscando um rumo, né, para a área que você atua como líder. Isso que eu vou falar aqui agora, baseado na Bíblia, é para você também, seja você cristão, seja você não cristão. A Bíblia diz, Rafael, em Romanos capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo, ele ensina a igreja de Roma dizendo o seguinte, ele diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ele está dando dois princípios ali muito interessantes. A transformação precisa acontecer na mente, para que a consequência dessa transformação na mente venha acontecer também nas atitudes, né? Há um texto também em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, se eu não me engano, ali está escrito que você precisa cuidar com o que você pensa, porque a sua vida é baseada ou ela é estruturada de acordo com os seus pensamentos. Então você, líder, que quer mudar, que quer aprender a confiar nas pessoas que estão à sua disposição. Talvez muitas vezes você se questione assim, se eu tivesse um fulano apto, se eu tivesse um ciclano capaz de fazer o que eu faço. Bom, nem sempre você vai ter fulano, ciclano ou beltrano de acordo com o que você está pedindo, mas você pode transmitir o que você sabe para aquela pessoa que está chegando ali agora, nova, está à sua disposição. E melhor ainda, se ela tem vontade de aprender. Então, o líder, ele precisa entender isso. A sua mente precisa mudar. A sua maneira de enxergar as coisas precisa ser transformada, né? E a Bíblia traz muitos desses princípios aí para que um líder possa exercer a sua função ali com cuidado, direção, com responsabilidade e, por que não, né? O amor também. Exatamente. Primeiro ponto, transformação interior. Quero frisar essa importância do líder ter a capacidade de entender a importância de ter uma transformação interior. Ou seja, pastor, o ponto principal a mudança principal parte do próprio líder. Isso. Dele reconhecer a necessidade da transformação interior. Eu quero contribuir também com 3 sugestões. Ótimo. Com 3 sugestões para você aí aplicar no seu dia a dia profissional. Já essa semana, para você sair daqui com 3 sugestões práticas para a sua liderança. O primeiro ponto é fazer uma reunião 1 a 1 com alguém da sua equipe. Para fazer uma reunião 1 a 1 onde você vai praticar a escuta ativa. O que é essa escuta ativa, pastor? É de fato o líder ouvir o liderado. Fazer uma pergunta do tipo: o que está te impedindo de performar melhor hoje? Permita ao liderado expor quais são as suas limitações, quais são as suas barreiras e o que ele mesmo acredita que são essas limitações que estão impedindo ele de evoluir. Lembre-se, o objetivo aqui
é praticar a escuta ativa. Então você deve permitir que o liderado coloque na mesa quais são essas limitações e, lógico, buscar empatia e entender quais são essas limitações. Ponto número 2. A gente falou aqui da dificuldade de delegar. Coloque isso em prática. Você que tem dificuldade de delegar responsabilidades, de delegar atividades, selecione uma dessas responsabilidades, uma dessas tarefas que você tem dificuldade de delegar e delegue, mas delegue com responsabilidade. Não simplesmente coloque a tarefa para o seu liderado e deixe ele executar. Não. Delegue com responsabilidade. O que é delegar com responsabilidade? Você vai, de fato, delegar com propósito. O que fazer, como fazer e, lógico, determinar um prazo para que esse liderado possa exercer essa atividade. Diante disso, você deve fazer o acompanhamento dessa tarefa. Ponto número 3. Sugestão número 3, reconheça publicamente um comportamento de valor do seu liderado. Olha que importante isso, pastor. Todo mundo quer ser reconhecido, mas nem todos os líderes têm a capacidade de reconhecer valor em seus liderados. Então, eu trago isso como uma sugestão para você aplicar essa semana lá na sua equipe. Reconheça publicamente um comportamento de valor. Que comportamento pode ser esse? Pode ser algo que represente ética, que represente esforço ou até cuidado. Cuidado que o seu liderado teve com o seu produto, com o seu serviço, com o atendimento do seu cliente, com um colega de trabalho. Enfim, um cuidado, uma atitude que gerou valor aí no seu negócio. Eu quero contribuir, pastor, com esses 3 pontos para que você aí no seu dia a dia, você que é líder ou você que deseja se tornar líder, saia daqui com 3 sugestões práticas também para você colocar aí no seu dia a dia. Muito bom, Rafael, toda a colocação que você fez aí para nós. E algo que você, né, que está aí nos acompanhando, nos assistindo, algo que todo líder em todas as esferas da sociedade deveria e pode entender, né? É que quando você está agindo desse modo, como o Rafael colocou ali, sobre ouvir o seu liderado, sobre perguntar no que ele se sente limitado, não há nada de errado nisso, né? Muitas das vezes a gente vive nessa sociedade onde eu só quero que você produza para mim, daqui para fora é você com os seus problemas. Só que muda muito quando a gente procura se colocar no lugar do liderado, né? Então, assim, Rafael, você que também que está nos acompanhando, quando você está agindo desse modo, você está agindo como Jesus agiu e agiria se estivesse no seu lugar, né? É interessante se perguntar diante das situações que você, líder, se encontra. É importante você se perguntar e é interessante. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? E eu tenho aqui um exemplo maravilhoso, né, que eu posso deixar para vocês aqui, que é a parábola do bom samaritano, né? Uma parábola tão reconhecida, a Bíblia diz que um homem ali estava viajando entre 2 cidades, né? Naquela época não havia carro, ou você viajava a pé ou viajava a cavalo, né? Mas ele estava ali viajando com uma certa quantidade de dinheiro em mãos, uma certa quantidade de material em mãos, e acontece que ele é abordado por alguns ladrões. Aqueles ladrões roubam ele, espancam ele, deixam ele à beira da morte na estrada, caído. Pouco tempo depois, a Bíblia narra, Jesus ele conta que vinha descendo ali, né, um levita, um homem que era responsável por cuidar do templo do Senhor, era responsável por organizar ali o culto na casa de Deus, e aquele levita, que deveria ser um homem de Deus, que deveria ser a mão de Deus para aquele homem ferido, a Bíblia diz que ele passa, olha aquele homem machucado, mas talvez a agenda muito lotada, as preocupações pessoais, um líder centralizador, ele simplesmente ignora aquele homem caído e segue, né, viagem. Pouco tempo depois, a Bíblia também vai dizer, agora não é mais um levita, mas é um sacerdote que está passando por ali, um homem também, né, responsável
por representar o povo diante de Deus, esse homem, diz a Bíblia, que ele passa também, olha para o homem ferido e ele simplesmente, é como se diz aí, né? Eu vou falar aqui entre linhas, é como se ele dissesse, não é problema meu, segue viagem e ignora aquele acontecido. É onde chega, vamos dizer, como diz aí hoje em dia, né? É onde chega o plot twist ali da parábola. Vem um samaritano. Ah, pastor, mas o que tem a ver o samaritano com o levita e com o sacerdote? Jesus está contando essa parábola para o povo judeu. Judeu e samaritano na época de Cristo, há 2000 anos atrás, não se davam, né? Se me permite brincar, é que nem corintiano e São Paulino. Não se dão. Mas Jesus, para dar um choque de realidade nos judeus que estavam ouvindo ele, fala, olha, o levita não ajudou, o sacerdote não ajudou. Quem ajudou? O samaritano. O povo que vocês odeiam, o povo que vocês têm como inimigo. O samaritano, diz a Bíblia, ele passa, vê o homem ferido, pega do azeite, né, utilizado como medicina na época, né, passa azeite ali nas feridas daquele homem, coloca ele sobre o seu cavalo, leva ele até a hospedaria mais próxima, ali deixa aquele homem se recuperando, ele ainda fala para o dono da hospedaria, ó, qualquer coisa a mais que ele gastar, pode deixar que eu resolvo. O que Jesus quer ensinar com isso? Um líder é aquele que se preocupa com os seus liderados. Algo que nós precisamos entender. Se o seu liderado, na área particular dele, não está bem, a chance de ele manifestar isso na área que vai atingir você é muito grande. Então não pense, bom, o que o meu liderado faz aqui para fora não é problema meu. Sim, é problema seu. É importante sentar, conversar, meu amigo, o que está acontecendo? Qual é o problema? Né? Algumas pessoas, obviamente, têm facilidade em se abrir, outras são mais retraídas, né? Então é todo um jogo de cintura, mas a intenção é mostrar preocupação, mostrar que você quer ser para aquela pessoa como o próprio Jesus seria, né? Então isso reflete, né, o caráter de Cristo. E algo que eu quero finalizar dizendo, líderes que desejam refletir Jesus Cristo não ignoram o sofrimento do outro. Eles se aproximam, olham nos olhos, né? E dizem, você não está só, eu estou com você. Amém, pastor. Que palavra poderosa. Que conteúdo transformador que nós estamos entregando para você. E eu quero aproveitar, trazer aqui, pastor, alguns exemplos pessoais meus. Sim. São 12 anos que eu já atuo na área de gestão comercial, liderança de equipes de vendas externas, em grande parte representantes comerciais. Já liderei mais de 120 profissionais de vendas em todo o território nacional e sempre fui muito próximo de todos os representantes. Sim. Quando você citou a importância do líder conhecer mais a fundo o seu liderado, isso falou comigo. Porque, de fato, eu sempre procurei entender quais eram os objetivos, quais eram os sonhos dos representantes, o que, de fato, eles almejavam. Ou seja, eu estava procurando entender além dos representantes, não somente o que eles entregavam de vendas, de atendimento, de resultado, mas também quais eram os seus objetivos, os seus anseios, por que eles faziam aquilo ali. Para entender, de fato, quais eram os objetivos, características, limitações, sonhos, para que eu pudesse conhecer melhor a minha equipe e, de fato, propor, contribuir com o crescimento, com estratégias, com colaboração e crescimento da equipe. Que maravilha, que palavra fantástica, pastor. Amém. Esse é um tipo de liderança que, de fato, transforma. É o tipo de liderança à imagem de Cristo. Que, não tenha dúvidas, esse é o tipo de liderança que vai transformar os seus resultados, que vai transformar a sua equipe. Quero contribuir também, pastor, com o que você mencionou. Antes de tomar uma decisão, antes de refletir, é importante você, sendo um líder cristão ou um líder que deseja liderar com propósito, com valor, a imagem de Cristo, é importante você refletir. Essa decisão está alinhado com o que Cristo faria? Está alinhado com o que Cristo deseja? É importante também fazer esse tipo de reflexão
em decisões importantes no seu dia a dia. Pastor, vamos seguir agora para o nosso desafio raro. Este é o momento onde nós vamos propor para você que está aí nos acompanhando o desafio raro da semana. Você que está aqui, que chegou até este momento do vídeo, com certeza quer ser um líder fora da curva. Você quer ser um líder raro. Por isso é importante você sair daqui com um desafio, com esse compromisso com você mesmo, para colocar em prática aí no seu dia a dia, na sua liderança. Esse momento raro é o momento onde a gente vai propor, vai sugerir o desafio da semana. Pastor, o desafio é o seguinte: você escolhe um liderado aí da sua equipe para fazer a reunião 1 a 1, onde você vai questioná-lo o que tem impedido ele de crescer, quais têm sido as limitações que têm impedido ele e como você, como líder, pode ajudar ele a avançar. Ele ou ela, lógico, né? A avançar. Após você fazer esse desafio, você vai registrar uma ação prática como líder que vai fazer o que você vai fazer por essa pessoa. Ou seja, uma ação prática. Registre uma ação prática que você, como líder, vai fazer por essa pessoa. Feito isso, você volta aqui nesse vídeo e coloca nos comentários o que você achou deste desafio e o que ele impactou na sua liderança e na sua equipe. Nós vamos acompanhar nos comentários, pastor. Exatamente. Vamos acompanhar e vamos contribuir e colaborar e principalmente celebrar com você. Exatamente, Rafael. E se vale, né, uma contribuição aqui, você colocou a respeito ali de se aproximar, né, o líder se aproximar do liderado, conversar com ele, buscar entender o que tem travado ele, qual é o problema que ele tem vivenciado. Jesus fez isso, né? Após a crucificação, né? Ou melhor, antes da crucificação, Pedro, ele declara para Jesus assim: olha, mestre, ainda que todos estes te neguem, eu não te negarei. E Jesus fala então, né, a frase tão conhecida por muitos: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E quando aquilo acontece, diz a Bíblia, Jesus ali já preso, os homens batendo nele, espancando ele, quando Pedro então nega e cai em si, a Bíblia diz que o olhar de Cristo encontra o olhar de Pedro no meio da multidão. Mas eu creio que não era um olhar de julgamento, um olhar de condenação, não. Mas era um olhar do tipo: eu falei para você, eu te avisei. O tempo passa, 3 dias, Jesus é crucificado, ressuscita domingo pela manhã, e ali os discípulos naquela tristeza, naquele questionamento: o que vamos fazer agora? É aí então que começa a correr a notícia que Jesus havia ressuscitado. Maria Madalena ouviu. Mais tarde estava lá Pedro e mais alguns outros discípulos no mar da Galileia pescando. Pedro havia voltado para a antiga vocação que ele tinha quando Jesus encontra ele, e eles passam a noite pescando, não pegam nada, a frustração vem, né? Então, muitas das vezes, você líder pode ter liderados aí com você tendo frustração e você não sabe. Então, é importante conversar. É importante um momento como esse, tomar um café, dialogar, sabe? Buscar entender, seja na hora do almoço, seja no tempo livre que tenha, né? É importante. E a Bíblia diz então que eles passam a noite pescando, não pegam nada. De repente, quando o dia começa a amanhecer, eles veem um homem andando na praia e aquele homem pergunta: filhinhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eles respondem que não. De repente, um deles no barco, João, ele diz: é o mestre. A Bíblia diz então que Pedro rapidamente se joga na água, vai nadando ao encontro de Jesus. Ali ele encontra Jesus com um peixinho na brasa pronto para eles. E ali acontece o diálogo tão conhecido, não no meio dos 11, né, ou melhor, dos 10 que ali estavam, mas um diálogo entre Pedro e Jesus. Jesus o leva Pedro para o cantinho e Jesus ele faz 3 perguntas: Pedro, tu me amas?
E a resposta é: amo o Senhor sabe que eu te amo. E a segunda: Pedro, tu me amas? Eu amo o Senhor. E a terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E então Pedro responde: o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Então você vê que nesse momento o líder, o maior líder de todos, Jesus, está tratando com o seu liderado, Pedro, que veio ser ali um dos grandes apoios, uma das grandes colunas do berço da igreja, né? Então você, líder, se preocupe com o seu liderado. Não pense, né, que o seu liderado só é importante para você enquanto ele está no mesmo ambiente que você, exercendo, cumprindo a carga horária dele. Não, converse, seja amigo dele. Isso não vai fazer você ser menos líder. Seja você pastor, seja você empresário, seja você responsável por célula, seja você pai de família, mãe de família, procure conhecer. Há um texto em Provérbios que diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, né? A gente tem aí, né, aproveitando o tempo que a gente tem aí ao redor do Vale do Itajaí muitos homens com criação de cabeças de gado. Eu duvido que estes homens deixam o gado no pasto, né? É uma ilustração que eu estou fazendo, né? Eu duvido que estes homens deixam ali o gado no pasto e sequer se preocupam com a condição, com o estado, se alimentaram ou não, se foram guardados ou não. Não, ele cuida, porque sabe que cada animal que ele tem ali vale muito. Agora, muito mais o ser humano. Muito mais o ser humano, né? Então, você, líder, se preocupe com o seu liderado, procure conhecer o que ele tem enfrentado, as limitações dele, procure ajudar ele a desenvolver-se como liderado, para que assim o propósito que vocês têm possa explodir e avançar ainda mais. Amém. Pastor, eu tenho uma frase comigo que é a seguinte: você só vai conquistar o dobro de resultado quando construir uma equipe com o dobro de potencial. Ótimo. Isso fala de encontro com o que o senhor acabou de mencionar. A importância de conhecer o liderado e desenvolver habilidades nele. Esse é o papel indispensável do líder que busca a alta performance. Muito bom, Rafael. E se vale acrescentar um outro exemplo bem rápido de um grande homem na Bíblia que eu admiro muito, é o rei Davi. Davi não se tornou rei sozinho. Davi não teve ali um governo, um reinado de 40 anos sozinho, não. Ele teve homens fiéis à disposição dele, ele teve homens que encontraram nele a personificação necessária de liderança que naquela época Israel necessitava, e esses homens confiaram nele, né? Foram leais a ele, se submeteram a ele em obediência, e quando tinham guerras, quando tinham, né, nações ameaçavam Israel naquela época, eram estes homens que, junto com o seu líder Davi, iam para o campo de batalha e ali defendiam, né, a sua nação. Então, é um grande exemplo de liderança que nós temos. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos aprender a confiar nas pessoas, ainda que pessoas possam ter ideias talvez diferentes. Se vai agregar naquele plano, se vai acrescentar naquela missão, é algo que vale a pena ser colocado na mesa e discutido. Amém, pastor. Vamos caminhar para o nosso final do nosso vídeo. Pastor, permita fazer uma oração, por gentileza? Vamos, uma oração sim. rápida para agradecer ao Senhor por esse momento tão abençoado, por nós estarmos aqui compartilhando esse conhecimento transformador, trazendo o maior exemplo de liderança de todos os tempos. Amém, amém. A Bíblia diz no livro de Tiago que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá livremente, né? Então você, líder, que precisa de sabedoria para desempenhar o seu papel de líder, para colocar em prática os desafios da semana que ali foram apresentados, peça sabedoria, né? Coloque-se diante de Deus, apresente, né, o seu coração, busque sabedoria e você vai encontrar. E muito melhor do que encontrar a sabedoria é colocar em prática aquilo que aprendeu. Vamos fazer uma breve oração. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado por esse momento, obrigado pela pessoa que está vendo esse vídeo nesse lugar, Senhor. Obrigado por esse conteúdo que foi apresentado. Que esse conteúdo, Pai, venha a ser colocado em prática
pela vida desse líder, desse homem, dessa mulher que nos acompanhou até aqui. Se ela precisa de sabedoria para desempenhar essa função, para tratar alguma situação que tem sido difícil para ela, que o Senhor possa conceder a ela, nesse momento, a sabedoria necessária. Meu Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de aprendermos com a sua palavra e sermos conforme o Senhor Jesus Cristo é. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Se esse conteúdo falou com o seu coração, se ele tocou você de alguma forma, compartilhe com líderes. Deixe o seu like, se inscreva no canal e não deixe de fazer o desafio raro da semana. Nós queremos ver o seu comentário e como você se saiu nesse desafio. Um forte abraço e até o próximo vídeo.